Acredito que todos vocês progressistas estão nesse trabalho aí há muito tempo, na verdade, de catequizar bolsominions, né? Todo mundo tem um amigo bolsominion, um colega bolsominion, e catequizar bolsominion é tipo ensinar uma criança a andar, né? Uma perna atrás da outra, assim não pode, assim não. Lidar com bolsominion é tipo lidar com a criança. Mas a perspectiva desse vídeo é dar uma dica nesse aspecto. É o seguinte, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás, vou deixar aqui linkado na descrição inclusive, mostrando que a popularidade dos presidentes da República aqui no Brasil, seja Lula, FHC, Dilma, todos eles, essa popularidade ela é guiada pelo desempenho na economia, né? Aí você clica no vídeo se você quiser ver os detalhes lá, eu mostro alguns números estatísticos. O brasileiro, ele não quer saber de Amazônia, o brasileiro não quer saber de direitos LGBT, o brasileiro se importa com dinheiro no bolso. Se tiver com dinheiro no bolso, tá tudo certo, o resto é só detalhe. Então, Bolsonaro está despencando na aprovação popular, muito principalmente porque ele não está conseguindo resgatar a economia do buraco. Esse é o motivo principal. Aí as besteiras que ele fala vão agregando ali para que a população crie raiva dele mais rápido. Mas se Bolsonaro conseguir recuperar a economia, quer dizer, se a economia se recuperar no governo Bolsonaro, a aprovação dele vai voltar a subir novamente. Não tenham dúvidas disso. Então qual é a dica aqui? Na hora de falar mal do Bolsonaro, não centra fogo muito na questão da economia, nos aspectos econômicos, na falta de crescimento econômico, no desemprego e tal. Não bate muito nisso aí, tem muita coisa para bater. Você pode falar da Amazônia, você pode mostrar a importância da preservação da Amazônia, dá para falar 2 horas aí sobre esse assunto aí. Você pode falar sobre a liberação explosiva de novos agrotóxicos, você pode falar sobre perseguição de artistas de esquerda. O governo é um desastre absurdo e dá para falar de muita coisa. Por quê? Aí você deve estar se perguntando, né? Mas por que você acha que a economia pode se recuperar com o Bolsonaro? Por conta da aprovação da reforma da Previdência. É o seguinte, o Brasil, como eu já falei em diversos outros vídeos, vai ter um rombo gigantesco no orçamento. E o que o mercado quer é que a conta seja paga. O mercado, ele não quer saber quem vai pagar a conta. Tem um boleto para pagar, quem vai pagar não interessa, precisa pagar o boleto. Se o boleto for pago, pronto. É tudo que o mercado precisa para poder melhorar a confiança em relação à economia brasileira novamente. Por que que isso é extremamente importante na visão dos investidores, na visão do mercado, essa entidade fantasmagórica que é o mercado, que na verdade é para onde o capital se desloca, enfim, para onde a capital vai investir. Porque veja bem, o Brasil desde 2015 que vem acumulando diversos déficits gigantescos no orçamento, isso vai aumentando a dívida do Brasil. Significa dizer que todo ano nós estamos emitindo novos títulos da dívida para poder fechar o orçamento, né? Aumentando o tamanho da dívida. Se continuar aumentando o tamanho da dívida, né, vai chegar um momento em que o mercado vai desconfiar, vai aumentar a desconfiança a respeito do calote dessa dívida. Fala, peraí, tem 6, 7 anos aqui que o Brasil só aumenta o tamanho da dívida, vai aumentando, a dívida em proporção ao PIB cresce cada vez mais, então o risco de calote dessa dívida está aumentando. Significa dizer o quê? 20% desses papéis, dessas dívidas, estão na mão de estrangeiros. Só para você entender mais ou menos como está o contexto. Significa dizer que, para que essas pessoas não vendam esses títulos, e vá aplicar em um Paraguai, vá aplicar na Argentina, em outro lugar, para que haja a manutenção da demanda por esses títulos da dívida pública brasileira, o Banco Central vai ter que aumentar os juros da dívida, porque se o risco de um papel, de um título aumenta, é necessário aumentar os juros, ou seja, o prêmio, para que continue havendo demanda por esses títulos. Essa é a lógica da oferta e da demanda, né? Então, o primeiro impacto que vai acontecer se o Brasil não resolver suas contas é precisar aumentar a taxa de juros para continuar estimulando a demanda pelos títulos da dívida pública, né? E é exatamente por isso que o governo precisa resolver a sua situação. Além disso, enquanto não se resolve esse rombo orçamentário, a desconfiança em relação ao ambiente econômico do país vai continuar,
né, o chamado risco país vai continuar crescendo cada vez mais e o investimento privado não vai se deslocar para o Brasil. Enfim, as multinacionais não vão querer vir para o Brasil, enfim, quem tem capital não vai querer investir no setor real da economia, não vai querer produzir. Enfim, então você acha que o mercado é interessado, se é o pobre que vai pagar essa conta, por conta da reforma da Previdência, no modelo que foi, é o pobre que vai pagar essa conta? O mercado não está muito interessado nisso. O mercado quer que a conta seja paga para que volte um ambiente de maior estabilidade, de maior previsibilidade econômica. Esse é o motivo pelo qual, mesmo o Bolsonaro sendo a bizarrice que é, sim, após a aprovação da reforma da Previdência, os números em relação à economia podem voltar a melhorar sim. Ou seja, isso significa dizer que Bolsonaro pode aumentar a sua popularidade, aumentar seu nível de aprovação, mesmo se continuar falando merda todos os dias, mesmo se continuar fazendo esse governo horroroso aí. Claro que existem outras variáveis, sim, o mercado está enxergando com muito pessimismo esse governo, a instabilidade que o governo Bolsonaro tem promovido, o caso Queiroz, a bagunça que é o PSL, a bagunça de modo geral que é o governo, né? Um time absolutamente horroroso de ministros, enfim. Claro que isso também passa uma sensação de instabilidade política que afeta o investimento privado também, sim. Mas aí tem que pesar, né? O que é que vai pesar mais? O alívio fiscal por conta da reforma da Previdência ou a instabilidade política provocada pelo presidente? O que é que vai pesar mais? O que é que o mercado vai observar mais para poder voltar com os investimentos no Brasil ou não? Enfim, eu só estou fazendo esse alerta para que você, nesse trabalho de catequizar um bolsominion, não fique falando muito do desempenho da economia, porque essa nem é a parte mais grave da situação. A parte mais grave é a Amazônia, a parte mais grave é ambiental. Centra fogo nisso aí, centra fogo na questão da perseguição a homossexuais, como está acontecendo no governo, perseguição a artistas de esquerda, as características autoritárias desse governo. Essa é a parte mais bizarra de todas, esse é o maior retrocesso. Não fala tanto da economia, porque senão você vai ter que, talvez no futuro você vai ter que dar uma resposta quando a economia voltar a crescer, se a economia voltar a crescer. Beleza? O brasileiro, ele tem que se desapegar dessa parte do benefício mais direto, né? Tô com dinheiro no bolso, tá tudo lindo, maravilhoso. Não tô com dinheiro no bolso, o presidente é horroroso, pavoroso. Não. O brasileiro tem que começar a ter um grau mínimo de maturidade política, para que a gente tenha um mínimo de estabilidade em nossa democracia. Botaram Dilma para fora porque a economia estava em crise. Se a economia não tivesse em crise, Dilma não tinha saído de jeito nenhum. Isso provoca uma instabilidade gigantesca em nossa democracia. Enfim, se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.